E aí, rapaziada, aqui é o Rafael do Topografia com você novamente. Estamos aqui no dia 2 do curso básico Domínio Service E. A aula passada a gente aprendeu a criar uma obra. Eu mostrei também quais as configurações a gente deixa marcado. Hoje, então, a gente vai estar vendo para que serve aquelas configurações que a gente deixou marcado, para vocês poderem se aprofundar e entender o que significa cada uma daquelas ferramentas alteradas lá. Então, vou criar uma obra aqui novamente, da mesma forma que a gente criou na aula passada. Obra, dou um nome aqui qualquer para ela, clico no verde. Se quiser separar por pasta, né, só criar uma pasta aqui, tá? Dá um nome para a pasta e salva as suas obras dentro dessa pasta para ficar mais organizado. Clicou no verde de novo, ele abre aí a parte de configuração. Então a gente já viu como configurar o sistema de coordenadas. E eu havia pedido aqui nessa aba Novo Trabalho para deixar marcado essa opção Pedir unidades. E ela serve, você pode deixar desmarcado também depois que você tiver definido aí suas configurações. Isso aqui serve para o momento que você cria uma obra nova, exatamente igual a gente acabou de fazer. Quando você cria a obra nova, isso aqui está marcado e ele abre essa caixa de configuração do trabalho. E quando ele está desmarcado, o momento que você dá um nome para a obra, confirma no verde, ele cai na área de trabalho do Service E, onde a gente configura os equipamentos e tal. Ele pula essa parte aqui. É interessante quando você já tem tudo definido, mas eu gosto de deixar ela marcada porque já aconteceu de eu esquecer de alterar o sistema de coordenada. Fui trabalhar numa região aí diferente da minha, que alterava o fuso. Eu deixei desmarcado aqui, dei um nome para a obra. Ela pulou essa parte de configuração de trabalho. Já comecei fazendo um levantamento lá. A hora que eu percebi, a hora que eu lembrei do sistema de coordenada, já tinha ido, já tinha dado início aí. Acabei tendo que fazer uma manobra para alterar o sistema de coordenada aí novamente, mas deu trabalho. Mas é opcional aí, se você achar que tem que deixar desmarcado, você que manda a sua escolha. Bom, vamos aqui para a aba opção, pedir para deixar marcada essas 4 primeiras aqui. Essas 2 primeiras, marcar ponto com data e hora e armazenar precisão de GPS no arquivo puro, que é o arquivo bruto, ambas marcações são mencionadas no arquivo bruto do GPS, ou seja, é uma prova que você tem, é um documento que você tem do momento que você fez o levantamento e a precisão daquele ponto naquele momento. É um relatório que compensa armazenar. Vou mostrar para você onde que fica armazenado esse arquivo então. Então, para deixar mais claro aquelas 2 opções, vou fazer 2 exemplos aqui para vocês poderem ver. Eu vou coletar esse ponto aqui, hoje é dia 3/4, às 16h48. Então, eu vou coletar esse ponto aqui, ponto número 1. Tá? Coletei ele. Agora eu vou abrir o arquivo bruto do GPS para você poder ver os dados brutos. A obra número 2, esse RW5 é o formato do arquivo bruto do RTK, do Service E. Confirmo aqui, editar e exportar arquivo RW5. E aqui você tem as informações então do arquivo bruto da sua coleta, do seu levantamento. GPS 1, latitude e longitude, coordenada UTM, né? O norte, este, elevação. E aqui está a precisão, ó, 15 mm no horizontal, 30 mm na vertical, status fixo, 14 satélites, PDOP e tal. Então você vê o tanto de informação e aqui a data e a hora, 3/4/2018 às 16h48, exatamente o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é exatamente para isso que serve aquelas 2 opções que a gente deixou marcado lá. Se não tivesse marcado, não ia ter nenhuma dessas informações daqui para baixo. Voltando então aqui para a nossa configuração do trabalho, na aba opções, a gente acabou de ver essas 2 opções aqui. Essa terceira, Story, GPS, Vectors in Raw File, é exatamente arquivo bruto dos vetores entre base e rover. Ou seja, se você futuramente quiser fazer alguma alteração, fazer alguma configuração, alterar o próprio sistema de coordenada, como eu havia falado que eu tinha feito para restaurar lá o sistema de coordenada, você tem que deixar isso aqui habilitado para poder gravar o arquivo bruto dos vetores e assim jogar num software de pós-processamento aí para fazer qualquer tipo de alteração pós levantamento RTK. Tá? Usar tabela de códigos para descrição. Eu vou mostrar para que serve isso aqui também. Supondo então que eu estou aqui prestes a fazer o levantamento topográfico, vou coletar um ponto aqui qualquer. Exatamente o momento que eu clico aqui para coletar o ponto, ele me abre essa janela. E aquela opção que a gente deixou marcada, que é a quarta, ele libera o histórico
de descrições, ou seja, essa lista aqui ele permite que a gente visualize. Se tivesse desmarcado, não ia estar aparecendo nada aqui. Isso facilita muito em campo, porque a gente não precisa ficar digitando as descrições. Dando continuidade aqui, então, os dois próximos itens é a respeito da mesma função, autocarregar mapa e autoguardar mapa. Para quem não sabe, o Service tem um mapinha aqui nesse globinho que é semelhante ao AutoCAD. Aqui a gente pode estar desenhando uma polilinha, pode estar desenhando um círculo. Vou desenhar uma polilinha aqui, tá? Do ponto 1 ao ponto 2, desenhei a polilinha. E aquela opção que a gente acabou de ver é para salvar automaticamente tudo que você alterar aqui. Você pode estar criando curva de nível, pode estar calculando uma área. Então, se deixar desmarcado, ele não vai salvar automaticamente esse mapa e não vai mostrar para você novamente as funções atualizadas. Então por isso que tem que deixar marcado aquelas opções aqui de autocarregar mapa e autoguardar mapa. O próximo então é rechamar base de dados de imagem. Isso aqui é para quando você tem alguma imagem inserida no Service. Ou seja, vou voltar aqui para a parte de mapa para dar um exemplo melhor. Se você tem uma imagem de drone, uma imagem de satélite, ou alguma imagem que você queira inserir no Service, eu já referenciei uma aqui para a gente poder estar jogando e inserindo. Eu já referenciei uma imagem do Ibirapuera, tá? Eu vou salvar ela aqui e ela cai para a gente poder fazer o levantamento. E aquela opção de auto chamar base de dados de imagem é exatamente isso aqui. Toda vez que você cria uma nova obra, você pode estar rechamando a mesma imagem, ou seja, se você estiver trabalhando numa obra que é muito grande e que você queira utilizar sempre a mesma imagem, é só habilitar aquela opção que ele volta a chamar, ele insere automaticamente a imagem que você tinha já referenciado na sua obra. E essa opção aqui, depois de rechamar base de dados de imagem, permitir opções de importação DXF-DWG, ele abre uma caixa para você permitir alterar algumas configurações na hora de importar um DWG ou um DXF. Eu vou voltar aqui então novamente na parte de mapa. Para quem não sabe onde importa DWG é exatamente aqui. Você vem em arquivo, DXF DWG DGN e manda importar o DWG. Ele vai abrir essa janela, você localiza o seu arquivo. Localizou o arquivo que você quer importar, DWG ou DXF, tanto faz. Você seleciona ele, clica no verde e é exatamente essa caixa, essas opções que ele permite abrir quando a gente marca aquela opção lá na configuração de trabalho. Aqui ele permite que a gente decida se o Service importe ou não alguns itens do AutoCAD, ou seja, importar blocos do DWG, importar textos do DWG, importar pontos do DWG. Então, se não tiver marcado essas opções, ele vai vir apenas linhas, que às vezes acaba ficando com falta de informação do seu arquivo DWG importado aí no Service. Aqui armazenar pontos do trabalho atual, ele vai usar novos pontos do próprio Service, ou seja, onde tem entidade de ponto do AutoCAD, deixando isso aqui marcado, ele vai criar novos pontos do próprio Service, que você vai poder ver na lista de pontos lá do Service, pode locar e tal. Então é muito interessante essa caixa aqui de importação do DWG. E eu vou dar um exemplo aqui agora, como se a gente não tivesse marcado aquela opção na configuração de trabalho, como se essa opção aqui não abrisse, tá? Eu vou desmarcar tudo isso aqui, que é como se o DWG abrisse diretamente. Eu vou jogar ele aqui, cliquei no verde, ele demora um pouco para carregar, e tá aqui o DWG apenas com linhas, correto? Só que o DWG que eu criei tem bastante informação, tem linha, tem texto. Agora eu vou importar novamente ele com as informações habilitadas para vocês verem a diferença. Novamente aqui com o arquivo DWG, clicou nele, clica no verde. Eu vou habilitar todas essas informações, vou criar novos pontos do próprio Service e vou importar o DWG. Então você já vê que tem bastante ponto desenvolvido pelo próprio Service. Toda extremidade tinha um ponto criado, ó. E ele mesmo é ponto do próprio Service que a gente pode estar utilizando aí para qualquer informação, até para locação. Tá legal? Então são essas informações aí que aquela caixa habilita. Informação de texto também, ó, entidade, que é bloco.
Tá? Então vem um DWG muito mais completo, por isso é interessante deixar aquela opção marcada. Então, criação e configuração de uma obra, estamos encerrados. Se ficou alguma dúvida, se eu não fui claro em algum item a respeito das aulas, pode mandar um e-mail para contato@topografia.com.vc especificando sua dúvida que eu respondo na hora. Próxima aula, que é a próxima sexta-feira, que eu chamo de dia 3, a gente vai falar sobre gerenciamento de uma obra. A gente vai ver como que importa arquivos e exporta arquivos TXF, DWG, TXT, como que a gente pode estar pagando uma obra, como que a gente verifica os dados puros aí do seu trabalho, e na sequência a gente vai aprender a configurar os equipamentos, base móvel, para depois entrar na parte de implantação, que é locação e armazenagem de ponto, e dando sequência aí mais para frente, se aprofundando um pouco mais aqui na parte de mapa, para você poder desenvolver alguma coisa, algum desenho aqui dentro para facilitar seu pós-desenho aí, digamos assim. Então, obrigado pela sua presença. Até a próxima.